Cara, acho que a dor do término é uma das dores mais difíceis que existe, tá ligado? E falar a real mesmo pra vocês, mano, eu nunca senti essa dor, mano. É algo novo. E lidar com esse sentimento novo é muito difícil, é muito doloroso, porque eu nunca perdi um pai, uma mãe, um irmão, tá ligado? Meus avós por parte de pai eram muito distantes, já morreram os dois. Por parte de mãe eu nunca nem conheci. Então, esse sentimento é novo, e por ser novo, eu não. Na verdade, eu estou aprendendo a lidar com ele, a entender como é que funciona, a entender como é que funciona o luto, o sentimento de aceitar que a pessoa se foi, tá ligado? E tudo isso, mano, é muito difícil de lidar. Você fica muito instável, você para de se reconhecer, tá ligado? E isso é muito difícil pra mim. Uma das coisas mais difíceis, além de aceitar a perda, é que você se torna uma pessoa irreconhecível. Você não se reconhece porque você teve uma construção ao longo do tempo que você se colocou à disposição de estar com alguém, e essa construção de como se fosse uma nova identidade, né? Hábitos novos, caminhos novos, costumes novos e tudo isso. Então, quando isso se vai, fica um buraco, tá ligado? Fica uma falta mesmo, um sentimento de falta. E você, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de lidar com isso, e é um processo. Então acho que aqui não é nem um ato de ensinamento, porque eu tô vivendo a parada na prática, uma coisa que eu nunca vivi na minha vida, né? Eu sempre fui muito específico, né? Eu sempre demorei um pouco mais para poder me relacionar, justamente para poder escolher melhor, e não me arrependo da escolha. Mas eu não consegui me preparar ou pensar como que eu iria lidar caso não desse certo, tá ligado? E é muito difícil isso, mano, justamente porque mano, é uma parada que você fica muito instável. Então, talvez coisas que você tinha muita facilidade de fazer quando você estava, por exemplo, numa rotina ou numa vida normal antes disso acontecer, você fazia e tirava de letra, é uma facilidade muito tranquila, tá ligado? E depois, quando acontece esse desgaste emocional e, tipo, de você lidar com o término, lidar com tudo o que tá acontecendo, você começa a ficar muito mais cansado que o normal, porque o cansaço emocional, ele te destrói, tá ligado? Então, coisas que você tinha facilidade de fazer se tornam coisas muito difíceis de serem executadas, justamente por conta de toda a turbulência que está acontecendo dentro da sua cabeça, dentro da sua forma de pensar, da sua forma de entender, tá ligado? Tudo é muito complexo, tudo parece que é muito excessivo de ser feito, quando você sente, você parece que sente mais do que o normal em relação às coisas que você acaba às vezes tendo uma má interpretação, então você fica uma pessoa menos confiável, tá ligado? Então, tipo, eu sei que agora nesse processo eu não posso tomar nenhuma decisão séria, tipo, vou vender meu carro, não quero mais. Não dá pra fazer um negócio desse, porque eu não tô confiável o suficiente pra tomar certas decisões, justamente por conta que a minha cabeça ela não tá como deveria estar, né? Eu tô vivendo uma fase onde eu tô tendo que me reconstruir de novo. Então, a cabeça tá ruim, a forma de raciocinar, a forma de interpretar, os sentimentos, tá tudo muito a flor da pele, tudo muito, ou você tá muito triste, ou você tá muito feliz, e aí você vive numa instabilidade o tempo todo, você não consegue se entender, tá ligado? É muito difícil, mano. É muito difícil. E lidar com tudo isso é muito difícil. E eu acho que o que tá me ajudando bastante foi me afastar um pouco das minhas redes sociais, né? Produzo conteúdo lá pro Instagram. Deu uma parada, mano, porque meu algoritmo lá no Instagram, tudo tá voltado pra coisas relacionadas a término de relacionamento. Então,
Pra mim não faz sentido ficar ali e às vezes querendo assistir vídeos ou coisas nesse sentido, porque no final, mano, você fica tentando procurar alguma coisa pra acabar com a sua dor, tá ligado? E aí você fica tentando achar como se fosse fórmulas mágicas, mas das pessoas que eu tive conselhos muito bons no sentido de que já passaram por essa situação, como eu nunca tinha passado, pra mim foi um negócio muito desesperador. Pra mim entender como que funciona essa fita, funciona essa parada, esse furo que fica, tudo que você viveu e etc, os planos, o planejamento, os pensamentos, tudo que você viveu e isso ser desconstruído, é muito difícil de lidar com isso, tá ligado? Mas geral sempre fala a mesma coisa, que é a questão do tempo, né? O tempo você consegue começar a lidar melhor com isso ao decorrer do tempo mesmo. E, tipo, não tem muito pra onde fugir, não tem uma resposta mágica. E isso é o mais difícil pra mim de ter aceitado, de aceitar, porque você vai ter que sentir essa dor. E a gente não gosta de sentir dor, a gente não tá acostumado a ficar sentindo dor. E eu mesmo nunca nem tinha sentido uma dor igual a essa. É a primeira vez que eu sinto uma dor de perda na minha vida com 24 anos, tá ligado? Então, assim, é muito complicado, mano, lidar com tudo isso. É muito difícil. Mas hoje eu consigo enxergar os meus erros, né? Fora do relacionamento eu consigo ter uma ótica das coisas que eu poderia ter melhorado, poderia ter feito. E eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que isso é uma questão de você ter uma consciência aonde... Ter uma consciência humilde, tá ligado? Você precisa olhar pra si, olhar, mano, eu deixei a desejar nisso, eu deixei a desejar naquilo. E assim, entender que você precisa falar de si mesmo, mano, tá ligado? E melhorar, entendeu? E melhorar, e entender aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa rever pra mudar de fato, coisas, talvez costumes que muitas vezes não vão caber dentro de um relacionamento, coisas que você herda da família, né, esses tipos de costumes, esses tipos de comportamentos. Então, assim, cara, eu acho que é muito válido, na real, às vezes a gente talvez olhar por esse ângulo da mudança em si, e ter a consciência dos erros, porque os erros eles só vão ser combatidos quando você tiver a consciência. E às vezes quando tava dentro do relacionamento, eu não tinha muito bem essa consciência pré-definida, né? Primeiro relacionamento, cara, você dá muito relaxo, mano, tá ligado? Em alguns aspectos, porque você teve uma vida toda de solteiro. Poxa, eu comecei a namorar com 22 anos, agora eu tô com 24, então foram 2 anos de relacionamento e eu vivi 22 anos solteiros, tá ligado? Então, muitos comportamentos, muitas formas de agir que hoje eu olho e vejo que poderia ter mudado, poderia ter evitado. E no final, mano, eu acho que eu me culpei bastante. Eu acho que isso também traz um peso muito grande pra si, porque no final a gente sempre tenta pensar, poxa, mano, eu vacilei nisso, vacilei naquilo, e aí vem aquele peso e, cara, isso não é saudável, tá ligado? Eu acho que é muito mais interessante você ter a consciência, por exemplo, de que você deixou a desejar em algumas coisas, que no final o relacionamento é muito complexo, tá ligado? Lidar com uma outra pessoa, com outros costumes. Você também é complexo, você tem seus costumes. E no final eu acho que é mais você ter essa consciência daquilo que você pode melhorar. E entender que às vezes o seu comportamento ele não vai só afetar o relacionamento, mas afeta outros tipos de relação também. Então você precisa mudar, a gente precisa ter essa consciência. E às vezes, infelizmente, a gente tem essa consciência um pouco tarde, né? Então é meio difícil de lidar com tudo isso. E é muito complexo, mano. Eu acho que no final a gente precisa entender e aceitar. E uma das maiores formas de amor que você pode ter por uma outra pessoa é justamente respeitar o espaço e a decisão, entende? E isso eu aprendi também depois disso, porque
é respeitar, mano, né? Você fala, poxa, eu amo muito aquela pessoa ainda, eu amo, sinto, tá ligado? Mas eu preciso respeitar as decisões das pessoas. Eu preciso respeitar. Isso é uma forma de amar, tá ligado? Também. E é muito complexo, mano. É muito difícil de lidar. Eu quis começar... Sei lá, não vou ficar editando vídeo. Eu vou só postar esse vídeo. Porque talvez alguém possa estar passando por isso e possa estar pensando em desistir de muita coisa, em abandonar muita coisa. E eu ainda não sou uma pessoa confiável. Hoje eu não sou uma pessoa confiável para que vocês possam escutar, porque ainda eu tô muito instável, muito recente, dói muito ainda, tá ligado? Mas eu acredito que se eu pudesse falar alguma coisa, não desista, tá ligado? Eu acho que tem dias que são bons, tem dias que são ruins. A sua cabeça vive em função ainda da pessoa, no final das contas ainda você tem a tendência a pensar, porque, cara, né? Eu não sei se é mais difícil, provavelmente é mais difícil pra mim, que nunca passei por isso, talvez a pessoa que tá assistindo já passou e já superou e já lidou. Mas no fundo eu acho que é tempo mesmo, tá ligado? E não desistir, mano, e continuar fazendo o que precisa ser feito, numa proporção, né, numa medida menor, talvez, porque senão você surta, tá ligado? Você fica ruim mesmo, você ficar se cobrando e, enfim, não tomar nenhuma decisão que você possa se arrepender, porque você não tá bem pra tomar nenhum tipo de decisão. E entregar pro Senhor, mano, e deixar Deus fazer o que Ele quiser, da forma como Ele quiser. E entender que Deus, Ele tem planos, Ele sabe de todas as coisas. E no fundo, eu acho que é isso, mano. Talvez traga mais vídeos falando mais sobre outras questões, no sentido de, sei lá, de melhorar ou de coisas que ajudam a mudar um pouco a cabeça, mas também eu acho que, por exemplo, ter pessoas próximas a você que passaram por isso e conseguem te dar bons conselhos, isso ajuda também. Porque você não se sente sozinho nisso, entendeu? Porque às vezes enfrentar sozinho, no final do dia, no final da noite, você vai ter que enfrentar isso sozinho, tá ligado? Na solitude, na solidão. Você vai precisar encarar esse sentimento, encarar a si mesmo, conversar consigo mesmo, falar com Deus, tá ligado? Entregar isso pra Ele. Mano, trocar ideia com Deus também tá me ajudando muito, mano. Muito. Tipo, tô dirigindo ali, vou trocando ideia, vou conversando pra até entender melhor os meus pensamentos, entender melhor, expressar isso pra Deus, pra entender melhor o que tá se passando na minha cabeça, o que tá se passando diante dos meus olhos, tá ligado? E eu acho que é isso, mano. Eu acho que a gente precisa procurar meios para que a gente possa distrair um pouco a cabeça, mas no fundo eu acho que é muito válido lidar com isso cara a cara mesmo, para que você possa entender. Se entender também, sabe? Às vezes chegar em conclusões que você não chegava, chegar a conclusões de erros, de coisas que você, poxa, isso eu deixei a desejar, poxa, poderia ter melhorado mais nisso. Enfim, não se cobrando, mas pontuando, porque, mano, no final das contas, mano, isso precisa gerar alguma coisa de você, tá ligado? Não é só dor, nem só sofrimento, mano. Tem que se gerar alguma coisa que você possa utilizar pra sua vida, tá ligado? Não só a experiência da dor, a experiência da tristeza e etc, mas tentar fazer isso se tornar alguma coisa útil na sua vida. Então, às vezes é uma mudança, coisas que você precisava enxergar que você não enxergava, e ter a consciência do erro para que você possa mudar. Às vezes, como eu falei, às vezes quando você tá inserido dentro da relação, é difícil você ver, tá ligado? É muito ego envolvido, é querer estar certo, é querer estar discutindo, é querer ficar fazendo coisas que isso vai desgastando a relação, tá ligado? Então, cara, eu acho que é isso. É muito difícil gravar isso pra mim, demonstrar fraqueza, mas eu tô lidando muito com o meu ego, tá ligado? E eu acho que demonstrar fraqueza e vulnerabilidade é um dos atos mais preciosos que se tem e que um homem pode ter. Porque
Eu acho que vale a pena, mano, mostrar realmente como a gente tá, porque as pessoas podem se identificar e, de certa forma, podem se sentir acolhidas ou compreendidas, baseado no que eu posso estar sentindo. Porque às vezes é um sentimento muito particular ou é um sentimento que a pessoa passou e tá passando e tá superando. Então é isso. Talvez eu traga mais coisas. Tô todo empiriquitado assim, porque eu acabei de chegar da igreja, tá ligado? E eu tô querendo gravar uns vídeos assim mais lo-fi mesmo, mais básico, sem ficar preso em edição e preso a cor, mas só uma boa câmera e um bom áudio. E é isso, mano. Eu gosto de trocar ideia, gosto de conversar. E no final das contas eu acho que posso ajudar alguém, mesmo não estando em condições de ajudar ninguém, a não ser tentar me autoajudar, que tá bem difícil. Mas eu sei que é só um processo, é tempo e é sempre bom tentar. Então é isso. Vambora. Esse é o sentimento ao vivo, né? Talvez possa deixar de desejar talvez não falei muita coisa ou repeti muito. É difícil isso aqui pra mim. Mas eu acho que é tipo como se fosse uma espécie de terapia, tá ligado? Que é se expressar e botar isso pra fora e deixar isso meio que registrado. Que é uma dor nova pra mim, tá ligado? Eu nunca tinha sentido essa parada. E é isso, vambora. Sempre bom tentar. Tamo junto.